meninas, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa unidade 2. Ela é intitulada Os objetos da biblioteca digital e as suas características. Antes de qualquer coisa, nós iremos partir da primeira pergunta. Quais são os elementos que constituem uma biblioteca digital? Então, nós vimos que o elemento 1 que a biblioteca digital possui é o seu acervo, não é? Então, ela tem um acervo que é composto por objetos digitais. Eu não tenho nada físico na minha biblioteca digital, não é? Então, se ela tem um acervo, se ela tem documentos digitais, significa dizer que a nossa biblioteca digital, assim como a biblioteca tradicional, ela ocupa um espaço. E o nosso espaço agora é o cyberespaço, tá? E por isso ela precisa ter duas coisas como base. O primeiro, o recurso tecnológico, porque ela vive dentro do ambiente da web, no cyberespaço. Então, ela precisa da tecnologia, ou seja, de software e hardware específicos para que ela consiga colocar toda aquela informação, os documentos devidamente arrumados e disponibilizar para o nosso usuário. E também ela precisa de ter equipamento, porque não necessariamente aquele documento que faz parte do acervo da biblioteca digital é um documento nato digital. O que é documento nato digital, Guilhermina? É aquele documento que já nasce no formato digital. E aquela obra, aquele livro, por exemplo, que ainda está só no formato físico, eu não vou ter que digitalizar para colocar dentro do meu cyberespaço? Então, por isso que eu tenho que ter equipamento específico para fazer esse processo. Eu tenho que ter o meu scanner, por exemplo. Então, por isso que eu preciso de software, que são aqueles programas, né, que estão dentro do meu cyberespaço, e o meu hardware, que são os equipamentos que vão transformar o documento em documento digital. Então, por isso que eu preciso da tecnologia. E também preciso de quê? Das pessoas. As pessoas que vão fazer esse processo técnico para mim. As pessoas que vão construir ah, o meu desenho dentro do meu sistema de programação para que a minha biblioteca ela tenha aquelas características que eu desejo. Eu quero que o meu usuário ele consiga obter a informação pelo autor, pelo título, pelo assunto, não é? Então eu preciso de pessoas que vão fazer esse desenho dentro da minha máquina para que eu possa obter isso, porque a gente vai ver lá na frente que para a máquina não existe letra. Para a máquina é tudo sistema binário, é 01, 01. Então alguém tem que transformar aquele meu título era uma vez em 0101. Então, por isso que eu preciso de pessoas, pessoas para atuar na área da TI, pessoas para atuar na área do processo técnico, então eu preciso ter bibliotecário dentro da nossa equipe. Então, significa que além de eu ter essas pessoas, as pessoas que vão ter que trabalhar comigo, junto à montagem da minha biblioteca digital, elas têm que ser pessoas capacitadas. Porque qualquer erro naquele nosso desenho da nossa programação vai gerar resultados negativos. Em vez da pessoa conseguir navegar pela biblioteca, não consegue. Em vez da pessoa conseguir recuperar um documento para ler, para baixar para ler, não consegue. Por quê? Porque houve algum erro nesse nosso processo, né? Então, significa dizer que nós temos a biblioteca digital como sendo uma ferramenta 100% dependente da tecnologia, diferente da biblioteca tradicional, né, gente? Que ela só precisa de uma pessoa e todo o seu acervo está lá.
né? A gente precisa ter a política de conservação e preservação, mas é diferente da biblioteca digital. Eu preciso 100% da tecnologia. Então, se eu não tiver energia, não consigo acessar. Se eu não tiver internet, não consigo acessar. Se eu não tiver os endereços certinhos do documento, não consigo acessar. Não é? Então, uma outra coisa que também é relevante a gente estabelecer dentro da nossa biblioteca digital é que, como ela tem o seu acervo, em vez de a gente chamar documento digital, a gente passa a chamar objetos digitais. E esses objetos, a gente vai ver daqui a pouco, eles podem estar em vários formatos. Então, em forma de texto, em forma de música, em forma de figura, né? Então, em suportes, o nosso objeto digital, ele pode estar sendo apresentado dentro do meu acervo, tá? Essa segunda perguntinha, que corresponde a essa nossa unidade 2, é assim: se eu tenho um objeto digital dentro desse cyberespaço, qual é a sua natureza e a sua característica então? Né? Então, nós sabemos que o acervo da biblioteca digital ele é constituído majoritariamente por objetos digitais. E esses objetos digitais, eles apresentam vários formatos, né? Então, em vez de eu chegar ter um papel, como a minha biblioteca tradicional, eu vou ter uma mídia, porque eu estou no cyberespaço. Então, meu objeto digital, ele, além de se apresentar de vários suportes, nós temos, durante a nossa história, no nosso processo, o objeto digital ele também sofreu mudanças na sua nomenclatura. Então, pode ser que você encontre numa obra como objeto digital. Então, aquele material, aquela tese, que eu fui lá na biblioteca de tese de dissertações da USP, por exemplo, e baixei uma tese, localizei a tese que eu queria para o meu TCC, achei aquele assunto, vou baixá-lo. Aquilo eu chamo de objeto digital, não é? Porque ele está dentro de uma biblioteca digital. Mas pode ser que quando você for ler alguma obra sobre biblioteca digital, você vai ler a palavra arquivo de computador, documento digital, artefato digital, tá? Então ele também pode ter outras nomenclaturas, mas todas elas vão se reportar ao mesmo objeto, que é aquela obra que foi produzida e pertence ao acervo de uma biblioteca digital. Ok? Tradicionalmente, a gente usa o quê? Objeto digital. Assim como tradicionalmente eu falo que eu não tenho papel na biblioteca digital, eu tenho mídia. Porque aquele documento que você vai localizar naquela tua biblioteca digital, ela vai estar sendo armazenada, guardada, ou num DVD, ou num repositório institucional, né? Ou num HD. Então, como? Ah, porque as pessoas pensam, como ela está no cyberespaço, então ela não ocupa espaço, né? Ela está solta por aí. Não. Toda biblioteca digital tem um repositório. E o que é o repositório? É um local de guarda. São várias pastas que têm todos os meus documentos. E cada documento, na minha biblioteca tradicional não tem um número de chamada, aqui eu também tenho. Eu tenho uma URL, eu tenho uma HTTPS, né? Eu tenho um endereço também. E esse endereço é como se tivesse na pasta tal, na prateleira tal, igualzinho como funciona a nossa biblioteca tradicional, tá? Então, por isso, já que eu tenho um repositório, eu tenho um HD, eu tenho um DVD, eu tenho algum suporte que vai guardar essa minha documentação, a minha biblioteca digital e igualmente a biblioteca tradicional, ela ocupa sim espaço, tá?
E aí, como ela está no ambiente digital, a nossa preocupação não é apenas organizar essa documentação, esse acervo, como a gente faz na biblioteca tradicional. Primeiro, eu tenho que transformar a linguagem do homem em linguagem de máquina, porque, como eu já disse anteriormente, a máquina não lê as nossas frases, é tudo sistema binário. Então, a gente primeiro tem que decodificar a nossa linguagem de homem para máquina. Esse processo a gente chama de codificação. Então, eu vou codificar o meu acervo e depois organizar este acervo. Como, por exemplo, quando eu estou lendo aquela tese que eu fui lá no banco de dissertações e tese da USP, achei aquela obra que eu queria. Aí, quando eu vou olhar, eu vou ler o título, biblioterapia. Eu li o título. Então, para mim, ele vem como nessa primeira exemplo aqui, que é a nossa mensagem do Word. Ele vem do jeito que eu leio. Mas, para o outro lado, o arquivo, quando ele é codificado, ele passa para o sistema binário. Então, aquilo que era letra passa a ser número. E o número só pode ser o 0 e o 1. Então, percebam, meus amores, que para mim aparece bonitinho, né? A ficha catalográfica, quando a gente aprendeu catalogação, quando a gente vai colocar no automatizado, quando o nosso usuário recebe, ele recebe a ficha linda, perfeita. Mas quando a gente vai jogar lá no Mark 21 ou lá na RDA, a gente tem que colocar aquele símbolo, né? A gente coloca o cifrão, aí bota dois pontos, Atlas, ponto e vírgula, cifrão. Por quê? Porque eu tenho que dizer para a máquina o que que aquilo significa e a máquina entende. Então, além de eu fazer isso, ainda vai ter que codificar o arquivo como sistema binário para ele entender e poder se organizar no seu cyberespaço. Por isso que a gente precisa de alguém de TI, porque a gente da área da biblioteconomia, a gente não sabe, não domina e nem precisa dominar esse sistema, né, gente? Então, significa que um objeto digital, ele é ao mesmo tempo um objeto físico, um objeto lógico e um objeto conceitual, tá? Ao mesmo tempo, ele vai ser tudo isso. Por quê? Nível conceitual é o que eu vejo. Então, eu vejo lá o título Biblioterapia. Então, é o que eu vejo, tá? Nesse caso aqui, da figura que nós trouxemos do nosso material didático, o que que eu vejo? Eu vejo a figura de um cachorrinho olhando para mim. Em nível lógico, que é no formato eh, JPEG, ou então eu gosto muito daquele PNG, que ele é uma foto mais, com uma qualidade maior. Então, em nível lógico, não aparece a imagem. Aparece para mim a indicação que aquilo é uma imagem pela extensão daquele arquivo. Tá lá um JPEG. Então, isso significa que ele é um arquivo de foto, não é? E em nível físico, a gente tem justamente onde é que eu vou guardar esse meu material, esse meu acervo. Então, significa que vai ser lá na minha caixinha, dentro do meu cyberespaço, tá bom? Então, o que que nós temos que ter como elementos importantes em relação às características, né, de um objeto digital? Primeiro, nós precisamos da tecnologia. Sem a tecnologia, a gente não consegue funcionar. Então, nós estamos. A tecnologia é um elemento intermediador do processo operacional da biblioteca digital, tá?
Nós temos, como nosso acervo, que ele apresenta também vários suportes, então significa que o objeto digital não é obrigatoriamente apenas texto. Então, ele pode apresentar vários aspectos, vários formatos, e a gente consegue baixar sem problema nenhum todos eles, já que pela sua própria extensão, ponto .doc, eu sei que é um texto, não é? Ponto .jpeg, eu já sei que é uma imagem, e assim vai embora, vai embora, né? Nós precisamos pegar o nosso documento e codificar para uma linguagem binária. Então, por isso que todo esse processo de codificação, a gente usa a palavra byte, não é? Então, de acordo com o nosso formato, a gente vai ter uma necessidade de organização desse material. Então, em vez de ser papel, eu tenho mídia. Em vez de ter um texto escrito, eu vou ter um sistema binário. Eu vou ter os bytes que são registrados, não é, em algum tipo de suporte e são armazenados em algum suporte também. Então, é um repositório, é um HD, é um DVD, tá? Isso é super importante. Outras características, segundo o nosso material, em relação ao documento digital, a primeira diz que eles são editáveis. A segunda, eles permitem fazer essa interação imediata com o usuário ou com a usuária. Localizou, consegue fazer o download, consegue baixar, não é? E os seus componentes, eles estão distribuindo em diferentes locais. Não é, isso significa dizer, meus amores, que aquele documento que tu entrou na minha biblioteca digital, você achou aquela tese, quando você for recuperar essa tese, não necessariamente está dentro do meu repositório. Ele pode estar no repositório lá de Portugal, mas a gente tem uma rede de ligação. E eu vou colocar aquele endereço dentro da minha biblioteca, da minha plataforma, onde com ele você vai conseguir recuperar o documento. Então, você não sabe onde aquele documento propriamente dito está guardado, tá? Por quê? Porque ele pode estar em qualquer outro repositório, ok? Quais são as vantagens que a gente tem do objeto digital? Ele dá uma maior rapidez na sua elaboração, o arquivamento é muito mais simples, apesar da gente ter que ter a política de preservação e conservação também, não é? O custo de armazenamento é reduzido, porque eu não tenho que comprar vários livros, por exemplo, né? A gente paga a mensalidade daquela operadora para segurar lá o meu repositório só. E aí, tudo que puder entrar, a gente pode colocar de graça, não é? Mas aí eu só pago, eu pago um valor fixo, não é? Ele tem uma possibilidade de duplicação sem ocupar o espaço, como no nosso biblioteca tradicional, a dificuldade de fraude, capacidade de resistência, mas qual é o lado, a desvantagem dele? Ele depende 100% da tecnologia, não é? Então, se não houver tecnologia, não tem como a gente ter uma biblioteca digital.